Boa tarde a todas as pessoas presentes, né? E é muito bom estar aqui. A Feira do Empreendedor é sempre um local efervescente. Imagino que deve ter um grupo muito seleto aqui, porque nós estamos com um assunto ainda inovador, né? Tudo bom? Aí os rostos conhecidos. E é muito bacana a gente estar falando sobre uma metodologia, sobre uma tecnologia social, né, que é a meta-reciclagem. Eu até faço essa brincadeira, né, de que bicho é esse, porque muita gente ouve falar de meta-reciclagem. A meta-reciclagem já existe há 20 anos aqui no país, já está difundida por todo o Brasil e ganhou o mundo, e muitas pessoas ainda não têm a noção do que é essa tecnologia social, né? Eu sou da Meta Recicla, uma startup que faz gestão de resíduos eletroeletrônicos. Agora vamos lá. Aqui já foi apresentado. Isso aqui é tudo balela, tá, gente? Isso não é bem isso, não. Eu sou um lixeiro high-tech. Eu trabalho com lixo eletrônico, que as pessoas chamam de lixo eletrônico, e que a gente desconstrói, afirmando que lixo não existe, né? Inclusive, o que a gente chama de lixo eletrônico. Aqui a Meta Recicla e a Meta Reciclagem, ela está totalmente ligada ao ODS. Aqui no Brasil, em 2012 e 2013, houve um grande movimento chamado Carta da Terra, um documento muito bonito e também muito sólido, que precede os ODS da ONU. Então, aqui o Brasil já começou a pensar com pensadores do mundo inteiro, mas aqui dentro do Brasil, colocando, já sendo prevendo a necessidade da gente ter objetivos, né? De ter uma carta da Terra que depois a própria ONU colocou como os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, acho que todos vocês devem ter contato com esses objetivos, são fundamentais, afinal de contas eles dão a diretriz para todas as atividades estarem alinhadas com o novo tempo da sustentabilidade. Hoje, a meta-reciclagem, ela nasce com esse grande problema, né? Na verdade, talvez, eu não digo nenhum problema. Para a meta-reciclagem, daqui foi o solo certo para que ela nascesse, né? Em 2022, foram 62 milhões de toneladas de descarte de eletroeletrônico. E quando você fala de descarte de eletroeletrônico, computador, celular, carregadores, roteadores, tênis, brinquedos, olha, tem uma infinidade, massageadores, headphones, tem muito equipamento eletrônico. Os equipamentos eletrônicos, essa ideia que a gente faz do computador e celular, que já é um absurdo de número, também é pouco em relação ao que a gente tem de diversidade desses eletrônicos e a quantidade. E aí a gente tem um grande problema, né, assim, de gestão desses resíduos. Esses dados são tirados aqui do Waste Monitor, da ONU, então eles monitoram todo ano, é um relatório muito bonito, vocês podem ter acesso, tá? Esse é um relatório muito completo, um relatório que tem a participação de cientistas e participantes do mundo inteiro anualmente, então ele é uma grande referência e que prediz que em 2030 serão 82 milhões de toneladas. Então, olha, nós temos um grave problema, que aqui, com a meta-reciclagem, a gente consegue mostrar que é uma grande oportunidade. Esse material, falando um problema dele, ele é muito poluente e ele é complexo. Na reciclagem, eu tenho como reciclar PET, o ferro, o cobre, o alumínio, né? Mas como que eu reciclo um equipamento que tem, às vezes, 17 componentes diferentes dentro dele? Plástico, ferro, chumbo, estanho, cobre, borracha, acrílico, né? Fibra de vidro, lã. Às vezes os equipamentos eletrônicos eles são muito complexos. E eles têm que ter se eles forem jogados com aterro, é o que a gente tem aqui, ó. Doenças, câncer, poluição, para a agricultura, para o lençol freático. Então isso é apontado para a ONU como uma ameaça à nossa existência na Terra. E a reciclagem, pulei aqui, caramba, não, é aqui que eu me perdi um pouquinho aqui. A reciclagem é um processo muito reto,
Porque quando você pega um motor, quando você pega um circuito, ele quer extrair esses materiais pobres, ferro, plástico, alumínio. Já a meta-reciclagem não, né? A gente quer as tecnologias. Então, na meta-reciclagem, uma das coisas que a gente faz é pensar uma ressignificação dessas tecnologias. Então, é reuso, é reaproveitamento, mas também é uma chavinha de mudança, né? É um reconhecer tecnologias. O que difere um parafuso de um ferro para um reciclador? O reciclador vê um parafuso e vê ferro. O meta-reciclagem vê um parafuso que tem uma tecnologia. A rosca dele, na verdade, quem trabalha com tecnologia, parafusos, existem diversos tipos de parafusos. Então, só o fato de você reconhecer essa tecnologia, você já se apropria dela, né? Você já começa a entender que parafuso não é uma coisa só. Olha, que existem diversas funções, diversos tipos, diversos preços. E economicamente aqui no Sebrae, né, 1 quilo de parafuso de ferro hoje, para venda direto, está 70 centavos, 90 centavos, R$1 no máximo. 1 quilo de parafuso é R$100. Você vê isso, a diferença, né? Um motor que um reciclador vai tirar pobre, que está R$40 um quilo, um motorzinho pequenininho já vale R$40. Porque tem uma tecnologia, né? Essa tecnologia de campos magnéticos, que é assim que a gente forma a eletricidade. A meta-reciclagem, rapidamente aqui uma história dela, em 2000, na década de 2000, um grupo começou a pensar o que fazer com esse material e o que fazer com as pessoas, porque a gente tem dois problemas, né? Eu falei o primeiro problema, que é a quantidade enorme de descarte de eletroeletrônico, e o segundo problema, todos nós somos carentes de tecnologia, de ensino tecnológico. A maioria das pessoas não sabe a diferença entre uma chave Phillips e uma fenda. Não sabe a diferença entre um alicate de corte e um de bico. Não sabe do que é feito o material que a gente faz a solda, que é o estanho. Não sabe a diferença entre um positivo e um negativo, ou como identificar, como inverter o motor, que são coisas que a gente deveria aprender lá na primeira série, né? Tecnologicamente falando, nós estamos no mundo tecnológico, né? A indústria 4.0 chegou, o mundo 4.0 chegou, e nós estamos ainda analfabetos de tecnologia. Então a gente tem um grande problema que é o descarte e tem um grande problema que é o ensino tecnológico. E foi o que a meta-reciclagem fez. Começou a empoderar as pessoas. A partir do momento que a gente tinha já esse problema do descarte, esse material ele foi levado para estações de meta-reciclagem, né? Criado esse conceito, que é um conceito primeiro das pessoas, de se ressignificar, de enxergar tecnologias, né? Pelo que a gente enxerga, um material que não é físico, a meta-reciclagem vem exatamente disso, de metafísica, né? De olhar além do que a gente vê nos materiais. E essa metodologia ela foi ampliando e hoje ela está aí difundida, né? Em filmes, quem já assistiu a Perdido em Marte, por exemplo, o filme Perdido em Marte, rapidamente aqui, a história de um astronauta que é esquecido em Marte, eram 5 que deixam toneladas de lixo eletrônico em Marte. E um astronauta esquecido lá tem uma corrida pela sobrevivência com esse material que você descartado lá em Marte, né? Para ele produzir batata e aquela coisa toda. Eu não vou contar o final do filme, mas aquilo é meta-reciclagem, né? O menino que descobriu o vento. É lindo, né? Quem já assistiu O Menino que Descobriu o Vento, é meta-reciclagem. E vejam que no Menino que Descobriu o Vento, ele se apropria da tecnologia através do lixo eletrônico e transforma a sociedade dele. Né? Não é simplesmente fazer tecnologia de fogos de artifício, que é muito bonito. Fogos de artifício é lindo, né? Mas para que serve? Qual que é a utilidade dele social, né? A não ser enfrentar. E tem seus males, barulho, poluição, gasto. Então, muitas vezes a tecnologia é isso. Na meta-reciclagem, a tecnologia tem que ser significativa. Essas são algumas diferenças. Eu não vou colocar. Esse é um vídeo muito legal que fala sobre meta-reciclagem, tá? Está na internet. É um conceito de 3 minutos. Eu não vou passar aqui, mas aconselho vocês, meta-reciclagem, CS. E aqui vai, né?
A meta-reciclagem ela terminou se desfundindo e se apropriando. A meta-reciclagem, por exemplo, o setor de automóveis já faz meta-reciclagem há muitos anos. Vocês já viram aí os desmanches, que às vezes misturam um carro com outro, o motor de um com o motor de outro, e faz fractais, né, fazem o nome. Faz muitos anos que o setor automobilístico ganha dinheiro com isso. E os eletrônicos, por serem mais complexos, ficaram para trás, né? Só que eles são uma grande oportunidade, tanto de gerar renda, quanto de ensino tecnológico e também a oportunidade de você fazer um impacto socioambiental enorme. Né? Porque, como eu disse, é uma tecnologia social, a meta-reciclagem. Quando você fala de tecnologia social, ela é complexa e bem-vindo ao mundo moderno. Hoje nós estamos num mundo complexo, não tem mais como você pensar de uma forma simplista a como gerir os nossos resíduos, porque os nossos resíduos são complexos. Nós somos seres complexos, com drones, com sensores, com ambientes climatizados, com automóveis, com autônomos, com satélite, com robô no bolso, né, ligado a 3 satélites, com GPS. Então, é um mundo complexo. E é muito legal. Essa parte aqui eu acho bem bacana, de onde que vem essa origem, né? Brasileiro e gambiarra. Olha que genial, gente. Gambiarra foi tratada sempre como uma coisa ruim, como uma coisa mal feita. E brasileiro, a gente sempre, eu acho que todo mundo fecha comigo, que nós somos mestres em gambiologia. E virou uma ciência estudada, mestrado, doutorado, aplicada em empresas. Porque, olha, pensa bem, a gambiarra pode ser um significado de uma coisa mal feita, mas também pode ser genialmente resolver um problema com o recurso que você tem. Então, a partir do recurso que eu tenho, que é muito, milhões de toneladas de lixo eletrônico, num processo de desmontagem, de apropriação tecnológica, eu ressignifico, né? E utilizando a gambiologia. Uma outra coisa que influencia muito a meta-reciclagem é a cultura maker, né? E a indústria 4.0. A cultura maker também é alguma coisa que já existia, acho que todos vocês aqui devem ter um tio, um amigo, ou talvez até vocês mesmos, façam concertos, façam reparos, ou construam coisas em casa, né? Tenha suas ferramentas, tenha suas gambiarras, né? Suas invenções. E a cultura maker, ela é um grande movimento, porque agora você, ela, eu, todos nós, não só a NASA, não só os grandes sítios de desenvolvimento. Agora, por exemplo, a Meta Recicla tem um galpão que é um laboratório de desenvolvimento de produtos com meta-reciclagem na periferia, né? Com impressora 3D, corte laser e vários outros equipamentos e com acesso a técnicas de produção, de prototipação. E isso é uma grande revolução, porque aí já não é mais lá na Califórnia, pessoas de classe tal, X, né? Produzindo, mas pessoas do mundo inteiro inventando. Basta ver na internet que vocês veem esse grande movimento. Caramba, eu vou voltar aqui. Voltei aqui. Desculpa, gente, é que esse brinquedinho aqui me atrapalhando aqui. Essa questão do empoderamento é claro dentro da meta-reciclagem, porque você se empodera do que... E é muito simples, viu, esse empoderamento. É a partir do desmonte. Os eletrônicos, eles vêm em caixas pretas. Pode reparar. Todos eles. Eles vêm, a grande maioria vem hermético dentro de uma caixa preta, porque eles privatizaram aquele conhecimento. E o que a gente faz? Abre, hackeia e ressignifica. E se apropria dessa tecnologia, né? E a gente, ao democratizar, a gente realmente inova. A gente realmente inova esse conhecimento, porque nós estamos fazendo em rede. Nós estamos trabalhando em rede, trabalhando na diversidade, trabalhando no cooperativismo. Open Innovation é um conceito atual. Muitas empresas já estão adotando isso, em vez de colocar 5 engenheiros muito bem pagos lá, muito bem formados, muito bem nascidos, muitas vezes, para poder produzir tecnologia, eles colocam a diversidade. Mulheres, homens, negros, trans, e gente de todas as culturas, de todo mundo. Olha, que bacana, a gente tem milhões de pessoas possíveis, engenheiros,
inventores. O que aconteceu muito com os aplicativos, né? Os aplicativos foram democratizados. A gente teve, hoje, muita gente faz aplicativo e tecnologicamente também, né? Tem gente produzindo a tecnologia para a diversidade. A sustentabilidade e a colaboração, né? Isso são coisas que caminham junto com a meta-reciclagem. Não é uma contrapartida, mas é realmente uma forma de atuar com o meta-reciclagem. A indústria 4.0 é inegável, né? Coloquei aqui. É inegável que nós estamos na indústria 4.0, é inegável. Aqui vocês viram robôs, vocês veem uma feira dessa aqui, o quanto de tecnologia tem, né? E o quanto que a gente tem de tecnologia em casa, vassoura, varrendo, a máquina que é programável, máquina de lavar, de fazer comida, né? A gente tem equipamentos e um mundo extremamente tecnológico que são presentes aqui da indústria 4.0. E a educação também tem que ir para a educação e o empreendedorismo estão andando atrás dessa corrente. E a meta-reciclagem, ela vem com essa proposta de ressignificação desses eletrônicos, ela vem com essa proposta de ressignificação das pessoas e de como a gente enxerga a tecnologia, e vem para produzir um novo conceito de tecnologia. A tecnologia que seja a serviço das cidades inteligentes, da resolução de problemas, da ressignificação de conteúdos. Então, não basta mais consumir tecnologia, né? Como a gente fazia com o audiovisual há tempo atrás. Lembra quando o audiovisual antes produzia? Agora todo mundo produz? Agora a tecnologia também. Todo mundo pode produzir. Porque todo mundo com uma coleta de eletroeletrônicos pode ter um laboratório maker em casa. Ou pode fomentar isso dentro da sua região, né? Nós somos uma startup que nascemos dentro de uma comunidade. Olha que interessante, né? A própria história de vida. Ela nasce dentro de uma comunidade porque existe uma desigualdade socioambiental, tecnológica. Quem consome tecnologia consome áreas que destaca depois em outras áreas que são carentes, inclusive do acesso a essa tecnologia e do conhecimento de como ressignificá-la. E ela, a partir dali, como modelo de negócio, em 5 anos, nós já fizemos a formação de mais de 1.500 educadores com meta-reciclagem, fizemos a formação de mais de 15 mil alunos diretamente, indiretamente mais de 100 mil, e é uma metodologia que hoje tem difundida. Nós aprovamos uma lei esse ano, da Lei de Incentivo à Cultura, levando meta-reciclagem com um parceiro que é a Comedi, né, que escreve projetos autorais e com parceiros como a gente. E ela, a partir dessa ação, com 2 projetos da Lei de Incentivo, nós levamos meta-reciclagem para vários estados aqui de São Paulo, vários municípios de São Paulo, vários estados do Brasil. Eu agora estou indo para Salvador e logo depois para o Rio de Janeiro também, levando para as escolas públicas, alunos de ensino fundamental. Essa é a metodologia da meta-reciclagem. Desse ramo de desenvolvimento da meta-recicla, nós desenvolvemos kits de robótica de meta-reciclagem. Então, com esses materiais, motores, sensores, botões, nós desenvolvemos, que é um espaço, um galpão de 200 metros quadrados, mas que conta com muitos parceiros locais, então técnicos, pessoas que trabalham com antiguidades, que trabalham com nichos de game, moda, teatro, prototipação, comercialização de nichos como TV, como celulares, né, de remake. E era para produzir. A gente, inclusive, desenvolveu esse kit. Esse kit atende 30 alunos numa sala de aula. E é também como mostra que é simples, com essas ferramentas e uma taxa de papelão que você coleta no seu condomínio, no seu bairro, na sua região, eletroeletrônicos, todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo aqui tem eletroeletrônicos para startup. E essas ferramentas você desmonta, ressignifica esse material e começa a produzir outras coisas, inclusive robótica, cultura maker, né? E ter essa menina, ela produziu um drone lá em Minas Gerais, tá numa escola aqui, é um robozinho só artístico, né? Que é outro
grande potencial na meta-reciclagem. Você conseguir produzir... Isso é uma oficina na prática com esses jovens, né? Assim, olha a quantidade, a diversidade de material que você consegue trabalhar em sala de aula. A criatividade dos alunos é uma forma, porque o kit de robótica, ele é muito legal, o kit de robótica, mas ele é caro, né? E ele é fechado. Geralmente ele é fechado numa proposta, né? Quando você dá um motor, um botão, uma fonte de energia e alguns fios e alguns materiais para carenagem, você pode fazer tudo, porque olha, a sua máquina de lavar tem um motor, tem um botão, tem uma fonte de energia, tem fiação. O carro Tesla tem botão, tem motor, tem fiação, né? Então, se você for ver a máquina de lavar, o liquidificador, o drone, todos eles vão ter esse mesmo sistema, né? Botão, motor, fiação, circuito, claro, de uma forma mais complexa ou menos complexa. Tá? Aqui um grupo de estudantes aqui nesse grupo, uma coisa bacana, porque eu estou como coordenador desse projeto que está levando a meta-reciclagem para todo o Brasil, e a gente faz a formação de educadores locais. Os educadores são do local. Eu faço a formação dos educadores, dou aula inaugural para motivação, né? E depois os educadores ficam lá e fazem uma exposição final. As ferramentas são as mesmas do kit, são ferramentas acessíveis, né? Nós utilizamos também, claro, né, tecnologia, o corte laser, o Arduino, microcontrolador, o microbit, o Labrador aqui da USP, que é um microcontrolador produzido nacional. E começamos a cortar com o MDF, hoje a gente está cortando com acrílico retirado de monitores LCD descartados, de acrílico de monitor de computador, que a tela do computador, dos monitores, quando você abre, ela tem alguns acrílicos, tem algumas chapas, inclusive de próprio plástico de eletrônico. Isso é uma exposição final, né? Que os alunos depois eles aprendem a gerenciar tempo, aprendem a gerenciar o projeto, aprendem a não fazer o mesmo projeto, né? Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um vai pesquisar, aprende a pesquisar na internet, a se organizar com os projetos, né? E a metodologia é bem simples, né? Para quem se interessar em montar uma meta-reciclagem, ou a metodologia é da coleta, que já é uma ação super legal e necessária. A partir dessa coleta, você consegue fomentar economia circular, né? Você consegue materiais para revenda, você consegue monetizar esse material e consegue também, hoje o nosso maior vertente é a educação tecnológica. Quer dizer, eu não utilizo kits caros, os nossos kits são mais criativos, são mais sustentáveis e agregam um valor enorme às nossas oficinas de tecnologia de meta-reciclagem. Algumas conquistas do que a Meta Recicla teve nesse período, que foi muito bacana, né? Assim, inclusive desenvolvendo, a gente utilizou essas conquistas até para desenvolver metodologia, como foi no caso do Prêmio LED, né? O Prêmio Desafio LED, quem não conhece, da Rede Globo, patrocinado pela Rede Globo, é o maior premiação e incentivo à educação em dinheiro no Brasil. E algumas VITEC, que são programas aqui da Prefeitura, a Expo Favela também, que é um negócio periférico que funciona muito bem na periferia. E a gente fomenta a educação 4.0, olha, do lixo eletrônico, você fomentar economia, né? Porque eu tenho uma empresa hoje que gera renda, gera emprego para dezenas de pessoas. A gente trabalha com pessoas no Brasil inteiro e hoje até fora do Brasil, e fomenta a educação 4.0, que é uma grande necessidade e também uma área de mercado que está em ascensão, cada vez mais ascensão, ainda está em alta e vai continuar em alta há bastante tempo. Então são alguns benefícios, né, que eu já falei aqui da Meta Recicla para vocês. E o quanto que essa metodologia, olha, e aí esclarecendo, meta-reciclagem é uma metodologia pública, coletiva, brasileira, a se replicar, e meta-recicla é a nossa startup. Então, nós também tivemos o cuidado de registrar o nome
como Meta Recicla, nós somos pioneiros em meta reciclagem, porque acreditamos que a meta reciclagem tem que ser pública, tem que ser de domínio público e tem que continuar coletiva, open innovation. Né? A empresa, apesar de ter um viés extremamente social, né? Ela é uma empresa com fins lucrativos e a gente vamos bem, graças a Deus. Né? Queria passar o contato para vocês aqui da Meta Recicla. No Instagram, nós estamos tendo um site. Também tem um galpão aberto à visitação, tá? Então, aqui na Zona Norte de São Paulo, próximo ao terminal Vila Nova Cachoeirinha, a gente tem um galpão de 200 metros quadrados, que inclusive está tendo muita visitação de alunos de ensino médio, alunos de faculdade, de licenciatura, alunos professores e alguns artistas que já estão se apropriando, porque, como eu disse, lá virou um hub de desenvolvimento. Então, a gente consegue prototipar no espaço, criar projetos diversos no espaço. Já tem uma aeropista para drone, né, onde a gente tem drone, já fabrica alguma coisa em drone, e a gente tem... Porque nós não temos receio de juntar o descarte do eletroeletrônico com tecnologia de ponta. Então a gente também adquire equipamentos e microcontroladores de ponta para potencializar o nosso material, né? Porque se eu tenho um motor que é conhecido há 200 anos, o motor, e pouco mudou o motor há 200 anos, esse motor agora com o microcontrolador, nós temos um tempo curto, daria para a gente falar muito de metodologias, da meta-reciclagem, dos impactos, da própria questão da lei brasileira, né, de resíduos. A gente tem muitos desafios para quem quer empreender nessa área. Desafios da legislação, desafios de adequação, mas eu sou um exemplo vivo que é possível, apesar das leis brasileiras ainda estarem sendo absorvidas, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de regulamentação. A Meta Recicla tem laudos de bombeiro, tem dispensa da CETESB, tem um planejamento, tem inventaria, faz laudos de impacto socioambiental, não só do que geriu, mas também dos impactos que foram dos alunos, de multiplicadores, né? Consegue mensurar o impacto socioambiental e econômico de uma forma muito orgânica, né? Porque a gente cria um ecossistema de empreendedorismo. Eu posso dizer hoje que a Meta Recicla, como empresa, ela gera renda para a empresa e para a comunidade em volta, assim, de uma forma exponencial, sabe? São muitas pessoas que são beneficiadas, né, com essa metodologia, e já temos replicação em Luanda, replicação no Rio Grande do Sul, Amapá, Rio de Janeiro, Bahia, de forma independente, porque também como postura e como modelo de negócio, nós não abrimos franquia, mas nós fomentamos, damos assessoria para que você, como educador, como empresário ou como gestor de resíduos, consiga montar e trabalhar com essa metodologia que é inovadora e é tão primordial para que a gente tenha realmente o empreendedorismo com sustentabilidade, o empreendedorismo com responsabilidade, inclusive na nossa educação tecnológica. Bom, muito obrigado. Vou abrir para pergunta para vocês.